E aí, meu povo, graça e paz. Que o Senhor Jesus esteja contigo nesse momento, agora onde você estiver, seja qual for o horário que você está nos assistindo, saiba que você é uma bênção. E o seu tempo é muito precioso e muito obrigado por compartilhar ele com a gente, ok? Nós estamos aqui em mais um podcast na presença do Senhor. E hoje vai ser diferente. Você vai gostar um pouco mais. É porque é diferente mesmo, tá? Hoje nós temos um convidado muito especial, tanto quanto os outros, né? Senão vão ficar brigando comigo aqui, falando que eu estou dando preferência para mais um. Não, todos são iguais, somos diferentes aqui hoje. Por quê? Porque eu trouxe um amigo da casa. um, um rapaz, um jovem cheio de Deus para trazer o testemunho da vida dele. Olha que legal, olha que lindo. Então eu te aconselho você a sentar aí no seu sofá, aí no seu carro, ficar bem tranquilinho, coloque o seu fone e presta atenção no que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Que a graça do Senhor seja contigo e vamos para mais um podcast. Irmão Jefferson, boa noite. Boa noite, Bispa. Deus te abençoe por ter vindo. Amém. É uma honra, muito obrigado, né? Você, sua esposa, nos acompanhando, nossa equipe hoje aqui. E eu quero, assim, que você se sinta à vontade, se sinta na casa, né? Na sala, realmente. E eu quero fazer uma pergunta para você, ou melhor, eu quero pedir para você contar para nós como era a sua vida antes da transformação. Minha vida antes da transformação, antes de conhecer a Cristo, eu bebia, fumava, gostava de festas, via o mundo com outros olhares e, tipo, adorava as coisas do mundo. As coisas do mundo me encantavam, sabe? Então, eu era essa pessoa antes de me transformar. Eu cheirava uma cocaína também, né? Só que Deus transforma a gente, Deus muda nossos caminhos, né? Poxa vida, né? Caminhada, A caminhada, caminhada, experiência. Eu bastante. costumo, eu costumo falar, irmão, que tudo que a gente passou, passado, ele não é para a gente se maravilhar, se exaltar, mas ele é uma bagagem. Eu penso assim, eu penso que, eu sempre disse assim, nas costas da gente há uma mochila espiritual, né? É meu, não está na Bíblia, isso é o que eu, né? Eu era conselheira tutelar, já fui, e eu dizia para os meus jovens isso, quando eles iam na minha mesa conversar comigo, e que eu tinha que, às vezes, aconselhar, puxar a orelha deles, eu dizia para eles que tudo era uma mochila espiritual que a gente tem, e tudo o que é feito, assim, que foi feito no passado, a gente guarda, não como, ai, viver aquilo o resto da vida, porque a Bíblia diz: "Não vos lembreis do vosso passado", né? Verdade, Mas é uma mochila espiritual que tem e você vai colocando suas experiências, verdade. e delas você vai tirando grandes conhecimentos, Que né? nem a gente vê, a gente aprende, né? Com nossos erros, a gente vai aprendendo coisas melhores pra gente não errar mais pra frente, né? A gente não vem errar Sim, futuramente. verdade. Então, com nossos Entendeu? Glória erros, a Deus. Eu sei também, porque eu também um dia eu vou contar meu testemunho aqui, já falei para o Nicolas, que amém. eu vou também vou contar Queremos meu ouvir. testemunho. Então me diz assim, como era a sua vida e visão de mundo antes de você ser, preso? Porque você contou no seu testemunho que eu vi que você foi preso, né? Na verdade, agora, a última vez que eu fui preso agora, eu fui preso por causa de tráfico de drogas, que eu vendia drogas na cidade de Termico Borba. Então, lá eu fui preso em 2012.
fiquei 8 meses preso. Daí lá fui solto, saí sem condena nenhuma Graças a Deus. e fui livre. Daí depois de 12 anos, acho que deu uns 12 anos, 2012 até 2022, 2021 que saiu minha sentença, se eu não estou enganado. Saiu uma sentença de 14 anos para mim, por todo esse tempo, só que eu já tinha abandonado já o crime, já tinha mudado de vida, mas não tinha aceitado a Cristo ainda, até aí. Mas já estava com a minha esposa já, quando veio tudo isso. Isso abalou bastante a gente e graças a Deus, eh, o advogado conseguiu uma tornozeleira para me esconder em liberdade, aonde eu acabei colocando uma tornozeleira, né, e ali eu cumpri com ela, até o momento certo de cumprir. Tirei, só que não sei o que aconteceu, demorou muito tempo, tirei ela, fiquei 6 meses sem, a juíza fez outro pedido de tornozeleira para mim de novo, só que com outras regras, né. E nessa eu não podia sair de casa, na Puxa, verdade, eu só podia sair só para trabalhar, eu não podia nem ir nos cultos. Então aí, como a gente estava congregando na igreja do Jardim Edite, né, eu falei: "Nossa, eu não vou ficar sem ir para a igreja". E nisso eu acabei cometendo umas falta nela, sabe, e eu acabei voltando para o regime fechado de novo. A juíza pediu minha prisão, porque o só por regime fech causa disso. por causa dos foras de horas. Aí nessa eu acabei ficando 1 ano e 3 meses fechado, 1 ano e 6 meses fechado, na verdade. Puxa vida. E Só como que foi estar lá, assim, para você? foi difícil. Foi difícil porque que nem eu já tinha me convertido já, né, já tinha me batizado tudo, já tinha aceitado a Cristo já, né. Você já voltou na Ah, já fé. entendeu, já fui preso na fé e só que daí naquele momento a gente, tipo, fica me perguntando por que tá acontecendo tudo isso, por que É, só que nem diz, né, a gente tem que também respeitar a lei do homem também, né. Então, eu desrespeitei a lei do homem, e quem diz a palavra assim: "Se eu não respeito a lei do homem, como eu vou respeitar a lei de Deus", né. é, é E e também, como eu acho que tudo que a gente faz no nosso passado gera consequências. gera. Apesar de você eu vejo no meu ver, apesar de você ser perdoado do teus pecados, teus erros, mas vão gerar consequências. Eu vejo como Davi, quando Davi pecou contra Batseba. Deus perdoou os seus Fala para esse pecados. povo, Deus para perdoou eles. os pecados de Davi, Perdoa. mas as consequências não. As consequências ele ia colher as consequências ainda, mais pra frente. E foi isso que aconteceu com sua família. E é Né, sofrido, que né? veio tudo que Davi passou. A gente lendo a história de Davi, a gente vai poder entender mais um pouco tudo o que aconteceu com sua família. O seu filho querendo usurpar seu trono, outro filho abusando sua própria filha. A família dele foi destruída, totalmente destruída. Mas a presença de Deus sempre esteve com ele. Então eu creio, apesar de eu estar pagando pelas minhas consequências, a presença de Deus nunca me deixou. Ela sempre esteve comigo no lugar onde eu estava. E foi a presença de Deus que me manteve forte naquele lugar. É, Que bênção. É o que eu disse para você, a a bagagem da experiência, né. Hoje, assim, nós olhamos e são tantos lares que passa por isso, tantas coisas, passa por isso. Às vezes você está nos assistindo e você já lembrou de alguém, e você talvez também tenha alguém, mas, há uma chance, uma liberdade que Jesus ele prepara para a gente, né. Eu vou dar meu testemunho qualquer dia, mas, todas as coisas que alguém vem e me conta, assim, às vezes, não me surpreende, porque a gente sabe o caminho, né. A gente sabe onde andou, né. E igual ele falou, as consequências, porque o momento ali, o momento, é
fácil, é rápido, né, tão rápido, muito rápido, mas as consequências ela fica para uma vida toda, né, meu irmão, uma vida toda. Como você falou de Davi, é um texto muito forte esse de Davi, né, eh, mas nós vamos ficar com ele aqui, e eu vou fazer mais uma pergunta para ele. Que momento você disse: "Eu preciso mudar de vida"? Ah, pra falar a verdade pra senhora, tipo, eu comecei a ir na igreja porque a minha esposa, ela me obrigava a ir com ela, falar a Ainda verdade. bem. Ela me obrigava. Ela começou a ir, uma amiga dela pra igreja, que ela já era batizada, né, e ela começou a voltar, daí ela voltou pra igreja de novo, e ela começou a me levar. E eu era muito fanático em jogo de futebol. E como sou palmeirense, né, e daí às vezes tinha jogo do meu Palmeiras, daí eu ficava ficava puto com ela, ficava louco com ela, fiquei brabo com ela, na verdade, tudo. E Aí tinha que ir para a e igreja? se não fosse com ela, ela ficava beiçuda comigo, ficava braba comigo. Gente, ela é tão bonita, viu, depois nós vamos mostrar a foto dela. "Ah, não, não, deixa ela quietinha". Eh, daí ela me obrigava a ir com ela, então daí eu fumava também cigarro, e eu ia com ela, eu ficava no canto da igreja lá, emburrento, com Com a ficava camisa do Palmeiras com e tudo. não, e roupa normal, né. Daí a gente, ficava sentado lá no cruzava o braço, ficava lá sentado, num canto sozinho assim, enquanto ela ia lá com as irmãs na frente lá, louvar, e eu ficava lá pra trás. Qual era o teu pensamento nessa hora, hein? Falar a verdade, eu só estava indo pra acompanhar ela, não sentia nada, não estava sentindo nada, não sentia nada. E aí foi, então daí ela me levava, se eu não fosse com ela, ela ficava brava comigo. "Ah, você não vai comigo, você não me ama", isso é chantagem, porque eu não amava ela, Já passei por isso. entendeu. Aí é chantagem, daí eu acabava indo com ela, né, poder Olha satisfazer a só, vontade dela, ó, verdade. Porque igual eu falo, pra falar a verdade, eu nunca me via crente, evangélico, nunca me via evangélico nem crente, não me via mesmo, meu Deus, olha, agora eu entendeu. gostei, agora eu vou querer saber Não isso. me via mesmo por causa que eu tinha vergonha de andar com uma bíblia, não vestiria falava que eu nunca vestia um terno, sabe, não me via como crente mesmo. Acho que nem minha família nunca imaginou eu crente, convertido. Acho que quando eu me converti, eu acho que pra toda minha família, acho que foi até uma surpresa, eu acho, porque, igual diz, né, eu era a ovelha negra da família, né. E por tudo que eu passei, tudo que eu fiz minha mãe passar. Então, isso foi uma surpresa para todos eles, então eu acabei me convertendo. E quando eu fui com a minha esposa lá, já a pastora estava ministrando lá em cima, no púlpito lá ministrando, até o momento que eu senti no meu coração a palavra, eu senti que Deus falava comigo, Ah, a pastora veio até a mim e começou a orar por mim e começou a falar no meu ouvido. E naquele momento, eu já não sentia mais eu naquele lugar onde eu estava, na igreja. Eu senti que eu estava em outro lugar já. E aquela voz que falava no meu ouvido, já não era mais a voz da pastora que estava ali mais. E aquele rosto dela que estava encostado no meu, já não era a face dela mais também. Senti que já era outra presença que estava ali comigo, falando comigo. ah, E falou comigo de uma maneira tão suave, uma maneira tão gostosa, tipo, traduzindo, foi tão bom, que ali naquele momento tudo que o Espírito Santo, Deus usou ela para falar, era verdade na boca dela. Então ali eu senti que era Deus falando comigo, que era o Espírito perfeito. Santo falando. Então naquele momento ali, o que que aconteceu? Eu me ajoelhei e comecei a chorar, desesperadamente. Senti uma presença tão grande ali, maravilhosa, que tomou meu coração por inteiro, naquele momento. E então naquele dia ali, parece que eu fiquei acho que uns 2, 3 dias ali, tipo, tentando, Assimilar. assimilar o que estava acontecendo comigo. E naquele dia mesmo até a gente foi até acho que estava tendo aniversário.
acho que a gente foi, né, lá numa outra igreja, a gente foi, então teve aniversário de umas pessoas lá. Daí a gente foi, e as pessoas falavam comigo, parecia que eu já não estava mais neste mundo, que parecia que eu escutava as vozes das pessoas lá longe, sabe, eu tentando decifrar o que estava acontecendo comigo naquele momento. Então, eu já não estava mais, parece que eu estava andando aqui, mas minha mente já não estava aqui, eu já não estava mais aqui, não sei, é difícil explicar, é só a gente sentindo pra gente, É só quem né, passou entende. entender. Daí, daquele momento em diante, eu comecei, tipo, ver as coisas, ter outra visão para o mundo, e comecei a servir mais e, tipo, fazer essa vontade de Deus naquele momento. E sabe, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele ele chora, ele sente, ele se entristece, ele se alegra. Ele é uma pessoa. E aonde ele chega, ele tem essa proeza de fazer isso. Ele muda o ambiente, ele muda a maneira do ser humano pensar. Então, eu sempre digo, quando eu vou ministrar sobre o Espírito Santo, eu digo que ele é porção tripla, não porção dupla. Porque ele sobre mim, ele me convence. Ele dentro de mim, ele me usa. E ele do meu lado, ele me guia. Então ele é 3 É vezes. verdade, Então eu estou só explicando, para que o pessoal de casa entenda qual foi o sentimento que ele teve a ponto de largar tudo, né. A ponto de dizer: "É isso que eu quero para minha vida, é isso", verdade. né. E como que a igreja te recebeu assim? Lá eles receberam a gente de braços abertos, tipo, É, receberam bem, até o acontecimento que aconteceu tudo, né. que é muito bom, né. Uhum. É uma bênção. Eu falo assim que a igreja hoje, no nosso nesse último tempo, não vou nem dizer no nosso país, a igreja ela precisa estar preparada para receber. Porque nós, eu não sou a igreja. Eu, mais um, mais dois, mais três, estando no corpo completo, somos a igreja. A igreja é o corpo completo. E a igreja, ela tem que estar preparada para receber todos os tipos de pessoas. Até na outra gravação a gente conversou sobre isso também. E Deus tem nos orientado a focar isso, que a igreja, a casa de Deus, ela tem que estar preparada para receber. Preparada em quê? Preparado em se doar mais, preparado em se dar mais, porque na medida em que eu me dedico em ajudar pessoas, eu também vou receber, né? É dando que se recebe. E é melhor dar do que receber, né? É uma coisa muito legal que a Bíblia nos ensina. Quer falar sobre Verdade. isso? Ah, eu não. Tipo, Não, tá tudo bem. perguntas. O seu pastor hoje é o pastor Pastor Maciel, Maciel. pastor Maciel. Então fala aí o endereço da sua igreja, o nome da sua igreja. Então eu sou da igreja Madureira, Assembleia Madureira, a gente é lá congregando com o pastor Maciel, no Primavera 3, e um pastor que é uma benção de pessoas, naquela igreja que tem, que receberam a gente de braços abertos, né, que eles estão nos ajudando muito nesse nosso retorno, né, de volta, e não tem muito o que falar, assim, só tenho que agradecer mesmo por eles ter aberto as portas para a gente, pra gente tá lá Amém. congregando com Ele é uma eles. bênção, né? É uma benção, Ele ele é um pastorzão. é verdade. Ele é uma bênção. E Meu também abraço aí, meu pastor. também já quero deixar um convite para a senhora aqui também, que agora domingo, né, tem a nossa essa renovação de votos, para renovar nossos votos de Olha, casamento, amém. e se vocês puderem ir lá com a gente lá no domingo, isso vai ser às 6 horas lá na igreja mesmo,
Se ela Amém. puder ir, Glória a Deus. tá Aleluia. convidada. Vamos dar uma olhada lá, ver se nós tivermos. Mas Eu não sei como que vai estar para domingo, mas eu vou e mando mensagem para você. vamos lá, Tá bom? apareça lá, a gente vai estar lá fazendo essa renovação de votos. Amém. Você vê, Que vai ser uma bênção. benção. Você é uma guerreira, né? A esposa dele tá bem aqui, tá? Tô falando com ela. Meu povo, é muito bom saber as coisas maravilhosas que Jesus está fazendo. E há um caminho perfeito, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, ela é a arma de vitória, é a palavra. Tá aqui, ó. Essa palavra aqui. Ela fechada assim, é só um livro apenas. Mas quando você abre ela e você começa a falar com ela, porque ela fala com você, ela te orienta, ela fala com você, ela mostra o caminho. E quando você abre, é a boca de Deus falando. E Deus, ele sempre vai dizer o caminho certo em que você deve andar. Jesus, em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tá? Então, não sei como que você acordou hoje, não sei como que você está. Às vezes está aí procurando uma saída, um rumo, porque há momentos na nossa vida que a gente olha assim e fala: ai Deus, estou tão perdida que eu não sei nem que caminho tomar. Ai Deus, eu estou sem rumo. Ai Deus, me ajuda. É a melhor oração, porque nesse momento Ele vai enviar alguém, um louvor, um vídeo, uma palavra, como esse vídeo agora, para você ouvir, para você tomar um novo rumo. Muda de vida. Se posiciona. Tenha posicionamento. Jesus, ele disse assim: vem após mim. Toma sua cruz e siga-me. O mais difícil não é ir após Jesus, não é tomar a cruz, é ir após Jesus, porque tomar a cruz a gente vai, é fácil, a gente pega a cruz e é meu. Tem gente que diz assim, é meu karma, que não é nada, né? Ah, é meu destino. Não. Toma a sua cruz e siga. Porque quando você está com a sua cruz aos ombros, seguindo a Jesus, você vai transformando a sua vida. Ela vai se transformando da água para o vinho. É como o vaso nas mãos do oleiro. E ele vai moldando você. Então, tomar a cruz não é difícil. É ir após Jesus. Por quê? Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aí é que complica, porque aí tem que ir deixando todas as rapinas, todas as rebarbas para trás e começar a ter uma vida não de fanático. Não, Deus não quer fanático. Deus quer um homem e uma mulher que tenha fé, um coração que tenha fé. E a fé, ela só vem pelo ouvir e crer na palavra de Deus. Bem? Então, é isso que eu quero estar passando para você aqui hoje. Muda de vida. Nós, como igreja, como parte do corpo de Cristo, nós anunciamos para você hoje que logo nós vamos partir. E nós estamos nos despedindo da terra, tá? E só se fala em euninho.
é o ninho daqui, é o ninho dali, os cientistas estão preocupados. Mas eu vou dar um conselho para você. Não tira Jesus do seu barquinho. Porque enquanto ele estiver dormindo no seu barco, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua vida, você vai acordar ele e despertar: mestre, mestre, estamos perecendo, está tudo derrubando, está tudo caindo. E ele vai acalmar a tempestade e nós sairemos ileso. Amém? Parece loucura, né? Mas a palavra de Deus é loucura, é para os loucos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos que vamos, vou fazer minha última pergunta para ele e ele vai deixar algo aí para você. Maravilhoso. Aí você olha bem para aquela câmera lá, olha lá aquelas pessoas lá, elas vão te ouvir e eu sei que o poder do Espírito Santo vai convencê-las. Amém. A minha última pergunta para você é assim: qual mensagem você deixa hoje para a pessoa que acha que não tem saída mais para ela? A mensagem que eu deixo hoje é dizer para essas pessoas que na onde ela vê que não existe saída, basta ela se ajoelhar, né, orar, conversar com Deus, né, buscar Ele. Porque é nessas horas que a gente vê que a gente não acha saída mais, é nessas horas que ele consegue nos Sim, tocar. É nessas horas que ele nos usa, é que isso ele nos mesmo. capacita. Que diz na palavra, né, que ele escolhe os fracos, tô confundindo, né, os fortes, né. Então, eh, então se você vê que não tem saída, às vezes você se encontra desacreditado neste momento por pessoas que, assim como um dia nunca acreditaram em mim, que eu nunca ia mudar de vida, que nunca eu ia encontrar meu caminho, que muitas pessoas achavam que o que era certo para mim, que era muitos falavam que meu destino era cemitério ou permanecer preso, né. Muitas É, pessoas desacreditaram na minha muitos mudança. escutam isso. Então, mas eu falo para você que está aí nos assistindo nesta noite, Deus ainda acredita em você, Deus confia em você. Basta você confiar em você também mesmo, e você buscar a Deus em primeiro lugar. E deixar para trás as coisas do mundo, Verdade. né, e começar a buscar mais a Deus e acreditar nas promessas que Deus tem para sua vida, né. Então é só assim que nós podemos, só com Deus no nosso caminho, com Deus no nosso barco, que a gente consegue renunciar às coisas do mundo. É só assim que nós temos forças para vencer essas batalhas. E foi assim que eu venci. Aonde eu me encontrava naquele presídio, naquela penitenciária, nas cadeias onde eu passei, foi só assim que eu tive força. Porque para mim foi difícil, porque, igual eu digo, quando eu voltei para a cadeia de novo, eu até me perguntava para Deus o porquê que eu estava voltando de novo, porque eu já não tinha cometido mais um crime que eu tinha errado no passado e que hoje era um homem totalmente diferente, que eu já não estava mais praticando crime nenhum. Eu não estava fazendo mais nada de errado, estava trabalhando, cuidando da minha família, e eu voltei para aquele lugar. E até uns dias antes de eu ir preso, se a minha esposa está lembrada, eu já até falei para ela assim que eu acho que se eu voltasse para a cadeia de novo, eu não aguentava mais. Meu psicológico já não ia suportar mais, porque eu era capaz de ficar louco naquele lugar fechado. Eu já não conseguia mais ficar no lugar fechado. E acabou acontecendo que eu voltei e graças a Deus, Deus me deu força naquele lugar. Não abandonei, igual aquele dia a senhora foi lá na igreja lá, que onde eu dei um pedacinho do meu testemunho, aonde eu falei que muitas pessoas falavam para mim que até duvidaram de mim, que eu não ia permanecer firme, que eu ia acabar voltando para o tráfico de droga, que eu ia voltar para o crime de novo. Porque a cadeia, na verdade, ela é um lugar que você conhece muitas pessoas ali, conhece muitas pessoas de outro patamar, pessoas mais altas, né. Então, ali você tem muitos contatos, ali você consegue muitos contatos naquele lugar. E só que eu continuei confiando nas palavras de Deus, né, o que Deus tinha para mim, o que Deus tinha reservado para mim. E eu pensava na minha família aqui fora, nas minhas filhas,
o que Deus me deu, as coisas que Deus me deu. Porque Deus me ajudou a chegar até na onde eu cheguei. Deus me transformou, Deus me mudou, me deu coragem para trabalhar, uma coisa que eu não fazia no meu passado, né, que eu só que era vender droga, cometer, fazer coisas erradas, destruir famílias. Então hoje eu busco ajudar famílias, graças pela honra, pela glória do nosso Senhor Jesus. As famílias que eu destruía no passado, hoje eu quero tentar restaurar, fazer totalmente diferente, né, hoje eu quero tentar reconstruir família, então eu não quero destruir mais. Isso é Então lindo, hoje isso é muito bom. então, que nem eu falei que lá, né, quando eu estava preso lá em Castro lá, eu fiquei 3 meses acho que lá, se não me engano, Castro. Eh, lá tinha um companheiro de cela onde ele falou pra mim, ele era da maçonaria, né, eh, onde ele falou pra mim que ele queria ver até onde ele falou pra mim, até onde que eu ia suportar, até onde eu ia aguentar, até onde eu ia continuar servindo esse Deus, né. Então ali eu falei: "Eu vou continuar seguindo ele, servindo ele até o fim da minha caminhada. Se for pra mim sair hoje ou amanhã, ou depois, daqui 1 ano, entendeu, eu vou continuar servindo a ele". E foi assim que eu continuei. Graças a Deus ele continuou me deu forças, me deu me deu mais entendimento da palavra, que ali todas as quarta-feira eu ministrava a palavra para os outros presos, fazia a parte, fazia a obra do Senhor ali dentro. E Deus foi me Uau! dando força naquele lugar, cada dia. Até minha esposa às vezes ela ia lá meio fraca, eu tentava fortalecer ela lá dentro daquele lugar, onde ela ia me visitar. E eu tenho certeza que ela às vezes ela ia lá, ela se sentia fraca, mas quando ela conversava com ela, eu fortalecia ela. Mesmo eu quebrado, tudo arrebentado, eu tentava ajudar ela da forma que eu podia, naquele lugar. E aconselhava ela, e então, eu me vejo então dali, de Castro fui voltei para eu voltei para Arapoti, me trouxeram para Arapoti, fiquei preso em Arapoti, fiquei 6 meses em Arapoti preso, ali também. Só que ali não deixaram nós fazer a obra ali, não consegui fazer a obra ali, por causa que a cela era tudo fechado, ele não deixava a gente, não soltava a gente ali. Então, nós só fazíamos oração pela grade mesmo. Só que daí eu fui transportado pra penitenciária de Ponta Grossa. Daí ali eu falei: "Meu Deus do céu, pra onde que eu tô indo agora?". Falei: "Pai". Daí quando eu cheguei lá na penitenciária de Ponta Grossa, acho que cheguei lá, me colocaram numa cela lá separada. Eu escutei, à noite tudo silenciado, assim, escutei uns louvor, os presos cantando, louvando. Lá de longe, falei: "Nossa". Falei: "Então aqui eles falam de Deus". Falei: "Nossa, então eu vou tentar ir por essa galeria onde fala de Deus". Tá, né, só que me jogaram na pior galeria, a Puxa, mais bagunçada, onde até o carcereiro falou pra mim assim: "Você vai pra uma galeria das melhores aqui". Eu falei: "Nossa, ainda bem, né", pensei comigo. Só que ele falou, tipo, tirando sarro, sarcástico. aham, sabe. Daí ele me jogou nessa galeria, e ali eu fui, daí eu vi que era meu Deus do céu, falei: "Meu Deus do céu, pai, eu vou ficar louco nesse lugar", era grito aqui, grito ali, gritaria, falei: "Meu Deus, como que eu vou fazer a obra de Deus nesse lugar?", falei: "Pai do céu". E daí me colocaram na primeira cela lá, não entrar na meu Deus, foi só por Deus, parecia que aquela fumaça de maconha, falei: "Meu Meu pai do céu", falei: "Meu Deus, Deus, meu onde eu tô Senhor, entrando, meu pai?". que Falei prova. falei: "Onde que o senhor tá me colocando?", falei, tipo, falei mesmo assim, pensei assim, pensamento, falei com Deus, falei: "Não, onde eu tô entrando?". Só via fumaça de maconha naquele lugar, falei: "Meu Deus". Era pior do que a comarca, falei, um lugar que era pra ser seguro, parece que tá pior. É verdade. E ali eu fiquei ali, até que eu comecei a conhecer, ter conhecimento, eu conheci com outros presos que tinha outros presos ali que falavam de Deus, né, que queriam fazer a obra do Senhor ali dentro daquele lugar. Comecei a ter conhecimento. E e eles começaram a falar que estava precisando de alguém para ministrar a palavra. Falei: "Não, eu Uau! faço". Falei: "Tudo bem, eu faço". E eu não tinha Bíblia na minha cela. Tinha uma Bíblia lá, mas, os outros presos fumaram a Bíblia, na verdade. Meu Jesus.
tem muita história aqui que se eu for ficar falando aqui a Explica. minha história aqui, eu vou fazer um resumo aqui, A hora que esse se se eu converter, se eu for con se eu for contar tudo, a gente vai passar a noite ó aqui Senhor da glória. conversando. Então, a gente para mim ministrar a palavra, tinha outro preso da outra cela do lado, que ele passava a Bíblia para mim, que eu tinha que pegar pela janela. E como é que a gente pegava pela janela? Tudo cheio de grade, falei, né, pensão, assim, falei: "Mano", aí jogava, fazia umas tipo umas cordas, jogava a corda lá, outro preso da outra cela pescava, tipo, jogava outra corda, a corda fazia um Olha nó, só. e ela amarrava uma na outra, embolava na outra, e a gente passava a Bíblia dentro de uma meia. Olha, A Bíblia ia e até chegava na minha mão. Quando chegava na minha mão, eu pegava, estudava ela, achava uma palavra, e ali eu ministrava. puxa vida. Só que era uma baia, era trem para ministrar a palavra ali dentro ali dava trabalho, por causa que, enquanto eu estava ministrando na janela, atrás de mim tinha outros presos fumando maconha, fazendo, Tudo que sabe. Então era difícil, é um lugar, né, é um não era lugar não era fácil, difícil. mas, Deus me deu forças, venci, passei por provas ali dentro que só Deus sabe que uma hora que a gente tiver mais tempo, a gente vai poder conversar Sim, mais, poder esticar mais o assunto aqui, eh, mas só tenho que falar que sou muito grato a Deus e por tudo que Deus fez na minha vida, e amém. pela força que Deus me deu. Então hoje eu já não procuro mais forças em pessoas, a minha força vem do céu, Graças a porque é Ele Deus. que me sustenta, porque então, como eu falo para minha esposa mesmo, é Ele que eu hoje Deus é o centro da nossa vida, Ele é o centro da minha vida, o centro da nossa família, o centro de tudo. Hoje, primeiramente, é Deus em tudo na minha vida, Glória a porque foi Deus. Ele que me sustentou, Ele que não deixou eu recair para as coisas do envio daquele lugar. Então ali eu via os outros presos falando de dinheiro, ostentação, e que quanto eles estavam ganhando na rua, o que eles estavam fazendo na rua, eu via conversas, sabe, aquilo que nem para mim que já era fui daquele mundo, tipo, aquilo parecia que tinha hora que parecia que queria mexer comigo. É, Mas eu não, já pegava a Bíblia e já começava a falar com Deus, falava: "Não, Deus, não, esse não é meu caminho, esse não é o caminho que o Senhor quer para mim". E então ele me pegava muito a palavra de Deus dentro daquele lugar, e foi só a palavra de Deus que me ajudou a ter força ali dentro, porque se não fosse Deus, acho que Deus na minha vida teria me recaído e deixado eu voltar a fazer as coisas erradas de novo ali. Porque me ofereceram, eh, tinha para fazer, que igual diz, né, pra fazer coisas erradas você não precisa de muito, só basta chegar e conversar e começar a fazer as coisas erradas. louvado seja Deus, né. A gente fica meio impactado. A gente fica impactado não pelas coisas que a gente ouve, mas pelo poder de Deus na transformação de um ser humano. E nós oramos, eu oro bastante, sabe, meu irmão? Eu oro bastante por quem está preso, eu oro bastante pelos policiais, Amém. eu oro bastante pelos carcereiros. Estão todos ali, né? Uns executando um trabalho, e nós oramos porque é a missão do apóstolo Paulo quando ele estava preso. E quando o anjo apareceu naquela cela e soltou eles, e o homem já ia se matar, porque eles iam tudo fugir, o carcereiro, e aí Paulo gritou: Ei, nós estamos aqui, Verdade. né? Nós estamos aqui, por favor, não faça isso. Aí começou a falar de Jesus para ele. E aquele homem falou: Senhores, o que é necessário para que sejamos salvos? Aí ele disse: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? E aí o processo da palavra vai que esse homem se converteu, levou Paulo até sua casa, sua família aceitou Jesus, batizaram-se todos. Então, não há lugar onde Jesus não entra, né? Verdade. E só quero deixar só uma coisa que eu sempre falo: você só prega aonde você já foi pregado, sabe? Você só prega
aonde você foi pregar, né? Você só sabe ir até o fundo daquele poço quem já saiu de lá. Não adianta eu chegar no fundo de um poço para tirar alguém se eu nunca desci lá. Eu não sei como tirar de lá, mas quem já veio de lá sabe certinho onde pôr os pés e aonde subir até chegar lá. E louvado seja Deus pela sua vida, Amém. sabe, por restituir. Olha, nunca deixe de amar pessoas. Às vezes, uns não ligam. Às vezes, uns são ruins, têm coração ruins. Mas às vezes outros vão se libertar, vão ser gratos. Eu já falei com pessoas lá dentro da cadeia por telefone que dizia para mim, muitos presos dizia por telefone: "Obrigado, pastora, por você estar cuidando da minha família aí fora". Sabe, eu consegui ouvir isso. E eu, gente, ó, eu vou. Se precisar de mim, eu estou lá para ajudar qualquer um Amém. que precise. E Deus seja louvado pela tua vida. Porque, igual diz, né, faz falta pessoas assim que ajudem, que busquem ajude pessoas que estão no mundo do crime ali fora. Porque muitos, às vezes, querem uma mudança, mas não têm apoio, Exato. entendeu? E, igual diz, né, não depende só do apoio, também depende de si mesmo, né, de si próprio, né? Porque quando a gente quer uma mudança, a gente tem que ter total autoridade sobre a gente mesmo pra gente poder mudar, né? Saber o que a gente quer pra nossa vida. A gente tem que buscar a Deus, Deus vai dar força pra gente. E eu sei que Deus, ele dá forças para aquele que crê nele, que acredita nas palavras dele. Então, nós disse primeiro para a gente ajudar as pessoas, a pessoa também tem que aceitar a ajuda da gente também, né? Sim, Ser ajudada, ser transformada, na verdade. Mas eu creio na mudança, acredito na mudança, que assim como Deus transformou minha vida, Deus também pode transformar a vida de muitos que estão nos assistindo, eu creio. que vão ver esse vídeo. E eu sei que Deus vai fazer grandes obras através desse vídeo, Deus vai transformar pessoas, Amém. transformar vidas também, vai mudar, assim como mudou a minha história, vai mudar a vida de outras pessoas também. Amém. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Sua vida vai mudar. Glória a Porque Deus. Jesus, ele é o nosso Salvador, tá? Eu estava falando esses dias com o nosso Nicolas ali. Eu disse para ele assim, é com ele que eu estava conversando, se eu não me engano, que Jesus, a Bíblia diz no Antigo Testamento que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, lá em Israel. E Jesus se fez maldito e foi pendurado no madeiro. Só que ele é tão Senhor, ele é tão tudo, que ele transformou o madeiro maldito na cruz da salvação. Aquela maldição se transformou em salvação. E eu creio que você está nos escutando agora. Há esperança para o aflito. Há esperança, e essa esperança se chama Jesus. Amém? Amém. Amém? Que Deus abençoe você na sua casa, no seu carro, no seu escritório, onde você estiver. Que o Senhor esteja tocando aí, porque a presença dele aqui é forte, Glória a Deus. tá? É forte. Então, eu quero ver você aqui, tá? Comenta aí, se inscreva no canal. A gente precisa de, de ter bastante inscritos para a gente poder ajudar pessoas. Você nos ajuda se inscrevendo e nós ajudaremos pessoas. E quando nós estivermos ajudando pessoas, nós vamos filmar e postar no canal para você ver aonde foi o seu like, seus comentários e a sua inscrição para nos ajudar. Deus te abençoe. Aqui eu deixo meu abraço, meu carinho para todos vocês, em nome de Jesus. E você dá o seu tchau aí. Então, quero deixar aqui meus abraços aqui e deixo minhas bênçãos também. Você também que está nos assistindo aí, eu sei que Deus também pode transformar a sua vida assim como ele mudou a minha. Só basta você acreditar e crer que Deus pode te ajudar. Amém, Então, meu amém, irmão, então creia e acredite. Deus transforma, Deus muda. Amém? amém.
Fica com Deus, Deus te abençoe. Mais um na sala.